Meus amados queridos, vamos trazer agora direto de Bordeaux, na França, o pastor Wagner Matos, pastor do Ministério Pão da Vida na França. Pastor Wagner, a paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, pastor Chico Chagas e a todos os ouvintes da Rádio Pão da Vida. É uma alegria muito grande, né, poder mais uma vez participar. Deus tem proporcionado a oportunidade, né, e a gente tem que aproveitá-la. Estamos trabalhando numa região aqui que a rede da Wi-Fi pega bem, graças a Deus. Amém. E tem me dado a proporção de poder participar do programa. Sou muito grato a Deus por isso, né, e louvo a Deus por esta rádio missionária que tem anunciado a palavra do Senhor em várias partes do mundo, né? E Deus tem sido glorificado através desta rádio. Louvado seja o nome do Senhor. E continuo nas minhas orações pedindo que Deus continue usando o Senhor como canal de bênção para todos nós, né? Que Ele venha lhe dando sempre a palavra revelada, temperada com sal, para que ela possa ser um alimento para nossas almas, né? A palavra do Senhor é um alimento. O próprio Jesus, no início do seu ministério, né, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra do Senhor, ela saiu da boca de Deus. Ela foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E não foi nada mais escrito aquilo que Deus ordenou. E nós podemos tirar grandes lições da palavra do Senhor. É um celeiro de conselhos para a nossa vida, né? Para esta vida aqui, e não só para esta vida também, mas ela nos dá a compreensão e a direção para a eternidade, para ter uma vida na eternidade, e nos dá a direção para viver na presença do Senhor. E hoje nós temos negligenciado em muitas áreas da nossa vida. E uma área que mais temos negligenciado é a área da oração. Eu tive fazendo um estudo assim muito rápido, porque o meu tempo é um pouco corrido. Eu creio que Deus está trabalhando e eu, em nome de Jesus, eu vou ter mais tempo para me dedicar à obra do Senhor e ao conhecimento do Senhor. Mas eu fiz um estudo e pude constatar que a Coreia do Sul, né, é o país que mais tem igreja evangélica. É o país que tem a maior igreja evangélica. E todas as igrejas lá, todas, sem exceção de nenhuma, é um hábito dos sul-coreanos orar antes de começar o dia. Por quê? Porque Deus é prioridade na vida deles. E nós temos colocado as outras coisas como prioridade. E que nós possamos aprender com estes servos. E não só com estes servos, com os exemplos que a palavra de Deus dá, né? E eu queria partilhar com os irmãos Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu vou estar lendo apenas 2 ou 3 versículos, né? Porque o tempo também é um pouco limitado. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos ensina muita coisa e nós podemos entender o poder da oração. É o que nos molda para estarmos na presença do Senhor. Infelizmente, que nós aprendemos, né, a não orar pela dor, mas aprendemos a orar pela saudade da presença do Senhor. Todos os dias devemos sentir saudade da presença do Senhor. E todos os dias devemos orar, porque a presença do Senhor, ela se manifesta através da oração. É através da oração e do louvor que nós podemos ver Deus mover os céus a nosso favor. Como moveu na vida desse servo Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. O decreto do rei não intimidou Daniel, nem fez ele mudar os seus hábitos,
né? Porque ele sentia a necessidade da presença do Senhor diária. E é o que nós aprendemos com esse servo. Então, a sua janela permanecia aberta em direção a Jerusalém, onde ele antes, onde antes existia o templo, né? Embora ele soubesse do perigo que ele estava correndo, mas Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus, dando graças, né? E glorificando ao Senhor. Nós podemos ver também em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai nos ensinar a orar, glorificando e dando graças ao Senhor, rendendo com ações de graça. E de igual modo, nós crentes também devemos permitir que nada nos faça negligenciar as nossas orações diante do Senhor. As nossas orações precisam ser diárias. E nós podemos entender aqui que na história deste servo, deste homem fiel, no mesmo capítulo 6, no verso 16, então, 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E no 17, foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E no 18 ele disse: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, que fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O próprio rei sabia que Daniel era fiel em tudo que ele fazia. O servo que ora aprende a ser fiel. Porque a presença de Deus nos capacita a ser fiel. A fidelidade, a verdadeira fidelidade, não são atributos humanos, mas a verdadeira fidelidade são atributos de Deus. Hoje nós vemos muitos servos de Deus fazendo e falando coisas que não glorificam o nome do Senhor. Nós podemos... É triste quando nós escutamos alguém dizer assim: se depender de mim, vai ficar no banco. Isso procede da infidelidade humana. Porque quando a fidelidade humana opera, nós dizemos: se depender de Deus, ele não vai ficar no banco. Se depender de Deus, ele vai ser um servo fiel. Porque nós dependemos de Deus. A nossa dependência é do Senhor. E com Daniel não foi diferente. Foi na cova dos leões que os leões tiveram que jejuar. Sabe por quê? Um homem munido de oração, a carne não prevalece, mas o que prevalece é a unção do Espírito Santo. Aleluia. Daniel não tinha cheiro de carne, mas tinha a unção do Espírito Santo. Ele tinha a presença do Deus vivo na vida dele. Esteve com ele naquela situação, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque Deus glorifica e honra o nome dele na vida do servo fiel. E se nós perseverarmos na oração, como este servo de Deus, não deixou que nada impedisse as suas orações, que nada mudasse os seus hábitos celestiais. Ele não deixou que a vida influenciasse na sua vida espiritual com Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Nós vamos vencer a cova dos leões, a fornalha de fogo ardente, porque o próprio rei diz: Deus te livrará, porque o próprio rei já conhecia a história de Sadraque, Abidnego e Mesadraque, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque não quiseram adorar, entendeu? Um Deus de barro ou de ferro. Somente adorava o Deus vivo. É isso que nós precisamos colocar o nosso coração, é no Deus vivo, não nas coisas materiais. Então, que nós aprendemos com este servo fiel do Senhor. Daniel pôde usufruir da bênção. E olha, os seus inimigos foram lançados na cova dos leões, e mesmo antes de chegar ao fundo, eram despedaçados. A cova dos leões eram covas subterrâneas, onde vivia
milhares de leões até. Não sabemos ao certo a quantidade, mas talvez não seria milhares, mas centenas ou dezenas. E eram leões famintos, que ficavam dias, semanas sem se alimentar. E o objetivo era esse, somente alimentava de coisas que jogavam dentro da cova. Então nós podemos entender, meus irmãos, que quando há oração, há fidelidade. Quando há oração, há a presença de Deus. Quando há oração, há livramento, há provisão, há vitória na presença do Senhor. Persevere na oração, porque através da oração nós vamos ser moldados, nós vamos ser servos fiéis, para que quando Jesus vier, nos encontre fiel, como encontrou Daniel, quando foi à cova do leão, para lhe dar livramento. Então, lembre-se, Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo, nós precisamos não negligenciar esse ministério que Deus deu a todos, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, branco, preto, moreno, mulato, é o ministério da oração. Se nós fracassarmos nesse ministério, fracassaremos em todos os outros. Daniel não fracassou e teve a vitória no Senhor. E nós teremos a vitória também. Deus não falha, a sua palavra é eficaz e é pura e verdadeira, como diz o salmista no Salmo 119, no verso 140. A tua palavra é pura, por isso teu servo a ama. Então nós aprendemos a amar a palavra do Senhor, porque há pureza na palavra do Senhor, há santidade na palavra do Senhor. E através das palavras do Senhor, nós somos moldados através da palavra do Senhor e da oração fiel ao nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que perseverem na oração, não negligencie nesse ministério a qual Deus comissionou a todos nós. Não importa idade, não importa posição social ou posição, qualquer um tem acesso a esse ministério e Deus não rejeita a oração. A única oração que Deus rejeita é a oração que não é feita. Aquela que não é feita é rejeitada por Deus. Mas aquela oração que é feita, Deus a ouve. E se tiver fidelidade nela, se ela for fiel, Deus opera, como operou na vida de Daniel. E na vida de muitos outros servos, Neemias, Sadraque, Abednego, Mesadraque, operou na vida de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó, e vai operar na tua vida, vai operar na minha vida, vai operar na vida de todos aqueles que têm a consciência de que a oração pode nos ensinar a ser fiel ao Deus vivo. Eu agradeço a oportunidade, pastor Chico Chagas, deixo um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Pão da Vida, em especial a minha esposa, né, que se encontra no Brasil, neste momento ela está em Arraial do Cabo lá, resolvendo alguns assuntos, né, que Deus possa estar abençoando ela grandemente. Eu não sei se ela está ouvindo a rádio nesse momento, né, mas se ela estiver ouvindo, eu deixo aqui um grande abraço para ela. Ela é muito especial para mim e para Deus também, eu tenho certeza disso, porque ela é uma mulher de Deus, né? E sou grato a Deus também pela vida do Senhor, por esta rádio maravilhosa, por este ministério a qual o Senhor me comissionou, tem me usado, tem me abençoado, tem me dado experiência. Eu glorifico a Deus, né? Não fui eu que escolhi, mas foi o Senhor que me instruiu a fazer parte desse ministério. Eu sou grato a Deus por isso. Glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor e peço a Deus, nas minhas orações, que me capacita para que eu seja fiel a Ele e a este ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu pastor. Deixa aí o meu grande abraço para o senhor, para a pastora Jossanete, para o co-pastor Gabriel e a sua esposa, aleluia, e a missionária Ângela Berti, e a todos os irmãos aí, né, da Pão da Vida, a qual a gente, pouco que conviveu, aprendeu a amar. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço, meu pastor. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida poderosamente. Aí foi o pastor Wagner Matos, lá de Bordeaux, na França. Nós também enviamos em nome do pastor Wagner, de todo o Ministério Pão da Vida, um grande abraço à pastora Fátima Belém, lá em Lisboa, Portugal, pastora Lúcia,
a pastora Tânia Lúcia, em São Paulo, capital. Um grande abraço. Muito obrigado a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção de Deus nas nossas vidas.